Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. Todo início de ano, milhões de brasileiros recebem um boleto que já faz parte da rotina, o IPTU. Mas junto com ele surgem dúvidas importantes. O valor está correto? Quem pode pedir isenção? O que acontece se o imposto não for pago? Existe risco real de perder o imóvel? Muitas informações circulam sobre o IPTU, mas nem todas são de fato verdadeiras. No episódio de hoje, vamos esclarecer mitos e verdades sobre o IPTU, entendendo como é que funciona a isenção, quando é possível solicitar o recálculo e o que significa ter o débito escrito em dívida ativa, como também a chamada execução fiscal, como é que de fato ela ocorre. E para isso, temos um prazer de trazer como convidada a doutora Eliane Almeida, advogada especialista, para nos ajudar a compreender os direitos e deveres do contribuinte diante desse imposto municipal. E como sempre também o doutor Nelson aqui conosco. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer tê-la aqui para discutir uma temática tão atual, não é? E tão necessária, principalmente agora, né, diante desse cenário também em relação à questão de reforma tributária. Perfeitamente. Mas para que os nossos ouvintes possam te conhecer, doutora, conta pra gente quem é a doutora Elaine Almeida e toda a tua trajetória, né, diante dessa contextualização. Eh, Obrigado pelo convite. É é um prazer estar com vocês hoje. E comecei a fazer me interessei pelo direito tributário, quando eu ainda estava na faculdade. Logo no início eu achei que não seria, né, essa minha vontade, mas no decorrer do período, dos semestres, eu, eh me identifiquei muito com o direito tributário e escolhi também fazer estágio numa vara de fazenda pública, onde eu Ah. me familiarizei muito principalmente com débitos fiscais municipais e, estou aqui seguindo a vida, né, seguindo a ai, A a trajetória, né, trajetória, doutora? De exato. fato. E é um assunto extremamente fundamental, principalmente no contexto que a gente está discutindo agora, a questão da reforma tributária, enfim. Sim. Então, e para saber o IPTU, trazendo assim, né, para o senso comum, né? Muito se fala sobre o IPTU. Muitas pessoas acabam até mesmo falando aquela ideia de que meu IPTU ele está aumentando do nada, a metragem está errada, esse valor está, como é muitas vezes errado, a prefeitura, né, muitos do senso comum comentam isso propriamente dito, que a prefeitura vem calculando da forma que quer, mas a gente sabe que tem todo um procedimento, que tem toda uma sistematização por trás desse cálculo, por trás dessa cobrança propriamente dita. Então, para iniciar, né, a nossa conversa, o nosso debate, eu queria, se possível, que a doutora explicasse para a gente, certo? Para os nossos ouvintes, respectivamente, como é que funciona esse cálculo, certo? Do IPTU, se realmente há possibilidade do contribuinte estar pagando um valor que não seja o valor de fato correto. Ok, eu vou simplificar, porque Claro. o cálculo do IPTU ele tem algumas regras e algumas fórmulas, mas, simplificando a situação, a base de cálculo do IPTU, ele é o valor venal do imóvel. O valor venal é uma estimativa que a própria prefeitura faz de quanto é que vale aquele seu imóvel, para ele, Sim. não é o valor de mercado. Então, é feito anualmente essa análise pela prefeitura e é atualizado pelo IPCA. E respondendo a sua pergunta, sim, é possível que o contribuinte esteja pagando um valor a mais, mas isso justamente por causa de erro de cadastro, erro de metragem, aumento de imóvel ou redução de imóveis, ou parte de terreno que não tem construção e que foi incluído como construído. Então, tem uma série de análises que podem ser feitos para fazer que aumentam o valor do IPTU. Com base nisso, doutora, ainda nessa temática da questão do valor venal do imóvel, a possibilidade
do IPTU, o valor venal do imóvel está acima do valor de mercado? É possível, justamente por erro de cadastro, de informações do imóvel no cadastro. Então, tem muitas pessoas que reformas no imóvel, ou para mais ou para menos, e aí isso impacta no valor. O local onde o imóvel está também impacta no valor. Se existe uma metragem incorreta, no cadastro da prefeitura tem um metro quadrado e no seu documento existe um outro metro quadrado, também isso impacta em todas em esses valores de aumento de IPTU. Entendi. Ou seja, existe então a possibilidade do valor venal também estar abaixo, assim como pode estar acima. Isso, exatamente. Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta para o público em geral, porque muito se difunde a ideia de que basta ser aposentado ou ter renda baixa, que isso é suficiente para obter a isenção do IPTU. Mas, na verdade, a gente sabe que a legislação tem critérios bem definidos para que ocorra essa isenção. A senhora poderia explicar para nós e para o público em geral como é que funciona essa sistemática? Como a gente está falando de mitos e verdades, isso é um mito, né? Os aposentados, os idosos, eles não recebem isenção de forma automática. Atualmente, tramita na Câmara de Vereadores um projeto de lei para que isso aconteça. Idosos a partir de 60 anos e outros critérios também, eles tenham a isenção. Mas ainda não houve aprovação. Isso aqui em Salvador. Isso aqui em Salvador. Em Salvador, as isenções ela ocorrem pelo valor venal do imóvel. Então, em 2026, o valor atual está de R$ 144.511 e alguns centavos. Sim. Então, até este valor, se o imóvel valer, ele está isento de IPTU. Uma outra forma de isenção são instituições sociais, creches, por exemplo. Eles são isentos de IPTU. Imóveis de ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, eles são isentos de IPTU. Alguns imóveis do centro histórico, eles têm uma isenção temporária que é de 10 anos. A concessão é de 10 anos. Então, a prefeitura ela pode, a cada ano, ela mudar o critério de isenção dela. Certo, maravilha. Não é, doutor? Informações valiosíssimas, né? Principalmente diante do contexto atual. Mas existe também, doutora, pelo que a doutora mencionou aqui, temos como base a questão do cálculo do IPTU propriamente dito, a questão do valor venal do imóvel, que é essa estimativa que a própria prefeitura faz, né, diante do imóvel ali do contribuinte. Claro que não é de acordo com, podemos dizer, o valor propriamente dito de mercado, mas sim aquela acepção, como a doutora bem esclareceu para nós aqui hoje. Mas existem muitos casos em que o valor venal do imóvel, por exemplo, ou até mesmo a metragem daquele imóvel está de forma incorreta, por assim dizer. E diante desse cenário, surge uma dúvida muito corriqueira para os nossos ouvintes, que é possível revisar? Se é possível a revisão desses valores, enfim, desses cálculos. E como é que funciona, propriamente dito, o chamado recálculo, não é, do IPTU? Quais são as possibilidades, diante desse contexto, de revisar, doutora? Verdade. É possível fazer revisão. Tem duas situações onde pode ocorrer a revisão. Sim. A primeira delas é no início do ano. Se ao receber o carnê, você perceber, o contribuinte perceber que tem algo de errado, ele pode já solicitar essa revisão através de que a prefeitura chama de impugnação. Ele vai impugnar esses valores baseado no que ele notou de erro no carnê e até a data do vencimento ou da cota única ou da primeira parcela. Então, esse é o primeiro passo. No ano corrente, pode ocorrer isso. E se ele perdeu o prazo, ele já pagou, ou em outra situação, não tem tempo para solicitar. Então, a qualquer tempo, ele pode pedir, vai ser feito uma análise, vai ser feito um pedido de revisão. Se foi identificado que houve um erro, que há um erro,
pode ser solicitado a restituição do indébito. Ótimo, maravilha. Ou seja, caros ouvintes, é possível sim reavaliar, é possível revisar, certo? Proceder, como bem pontuou a doutora, a questão do recálculo, e é de fato fundamental para que eles entendam, né, essa contextualização. Com certeza, eu aproveito o ensejo da questão do recálculo. Eu não sei se enquadraria exatamente, mas trazendo aqui um caso concreto, eu tenho uma amiga que ela é dona de escola infantil e ela fez o cadastro, atualização e colocou o imóvel todo como ponto comercial, que era para fins, né, de moradia. E aí, nesse caso, o valor do IPTU veio muito acima, cerca de 10 vezes mais aquilo que era cobrado inicialmente. O que fazer para reverter ou remediar essa situação, doutora? Nesse sentido, doutor Nelson, tem uma importância, é um caso a se analisar cuidadosamente, porque existia uma classificação do imóvel como residencial e quando ele passou para comercial, houve uma mudança, dos valores. O que é preciso ser analisado? A localização desse imóvel, a metragem desse imóvel, como ele está atualizado lá na prefeitura, já que ela fez a atualização, se a atualização está correta, a metragem está correta, a localização, que o valor venal seja mais alto. Então, tudo isso tem que ser analisado criteriosamente e fazer esse pedido administrativo na prefeitura. Ou seja, não existe a receita de bolo. Exatamente. Eu tenho uma outra pergunta, doutora, sobre a questão da dívida ativa. Sabemos que quando o IPTU não é pago, fica em aberto ali aquela dívida e a pessoa é inscrita na dívida ativa, nesse caso municipal. E muitas vezes vão se dar conta apenas quando recebe uma notificação. O que acontece se a pessoa, ainda assim, não quitar, mesmo recebendo a notificação, não efetuar o pagamento da dívida? Verdade. A notificação, ela é uma formalização que a prefeitura tem de dizer ao contribuinte: ó, seu IPTU, ele está em dívida. Você está em dívida com esse tributo comigo. Então, o IPTU, ele é um tributo ele é um tributo de lançamento, de ofício não. Ele é um tributo de é como o IPVA. Você sabe que todo ano você precisa pagar É aquele imposto. recorrente. É, você precisa pagar aquele imposto, então independente de você receber o carnê ou não, existe o débito. Sim. Então, se você não efetua o pagamento dentro do prazo estabelecido, já abre a possibilidade da prefeitura lhe notificar. Esse é o primeiro passo. A notificação, ele já está dizendo, ó, se você não pagar, se o contribuinte não pagar, vai ser inscrito em dívida ativa. Então, essa inscrição é como se a prefeitura estivesse formalizando o débito que o contribuinte tem com ela no sistema. E para uma possível execução fiscal. Então, as consequências dessa notificação, você pode ser protestado, a incidência de juros, de correção monetária, você fica impedido de obter certidão negativa de débito de tributos Sim. e você pode ter essa cobrança judicial. Há possibilidades, antecipando, Sim. há possibilidades da pessoa perder o imóvel em razão dessa dívida? Só uma situação, né, só a parte sobre a dívida ativa. Antes dessa ajuização da ação, é possível que seja efetuado o pagamento para que não ocorra a execução fiscal. Perfeito. Muito obrigado. Eu acredito que o público tenha maior compreensão a partir dessa resposta.
Realmente ponderações formidáveis, doutora, principalmente nesse contexto atual, né, que a gente vê, infelizmente, que assola o Brasil, a questão do endividamento, ou até mesmo do superendividamento propriamente dito, certo? Então é de fato importantíssimo os nossos ouvintes terem essas dicas que a doutora Elaine vem trazendo, não é, com tanta assertividade. Mas diante desse cenário, podemos dizer assim, certo? Havendo realmente a questão do débito, havendo a dificuldade financeira, muitas vezes, de se planejar, não é? De deixar direcionada aquela verba ali, propriamente dito, para quitação, enfim. Mas, de vez em quando, isso não acontece, não é? Então, entra-se justamente o procedimento de execução fiscal, até mesmo para pagamento do respectivo débito. Mas para que os nossos ouvintes possam entender, doutora, aqui justamente um dos grandes anseios é a perda do imóvel, não é propriamente dito. Mas antes disso, ocorre toda uma sistematização, todo um procedimento que é o chamado de execução, não é isso, fiscal. Como é que funciona de forma simplória, para que eles possam entender nos dias de hoje? A execução fiscal, ela é aquela cobrança que o contribuinte já tinha na dívida ativa, então a prefeitura ela vai e cobra judicialmente. Então ela é cobrada através da ação judicial, que é mais conhecido como execução fiscal. Então, o contribuinte ele vai ser citado para responder a execução, vai ter o prazo para pagar. Se não pagar, o imóvel ele pode ir a leilão, independentemente de ser um bem de família. Independente. E nesse caso, doutora, o valor da dívida não tem relevância? Porque vamos supor que um imóvel avaliado 200 mil, 300 mil reais e a dívida está ali em torno de 15, 20 mil reais. Não tem relevância? Iria a leilão, é uma hipótese, né? Iria a leilão mesmo assim, Não sendo uma tem. dívida, né? Não tem um critério para dizer a partir da dívida de X valor, o imóvel pode ir a leilão se o devedor não efetuar o pagamento do tributo devido. É a chamada proporcionalidade, né? Se existe uma Isso. proporcionalidade diante desse fato, doutora, eu entendi. É de fato, você é Ó, fundamental. sim, existe essa ponderação, mas não necessariamente que vai impedir uma penhora do imóvel em razão do valor. O que é que acontece antes? O que o município, na verdade, quer é o dinheiro, é a espécie. Então, primeiro há um bloqueio de conta, que é uma forma de forçar o contribuinte a efetuar o pagamento. Então, depois de esgotar dessas possibilidades, existe sim essa possibilidade de, Haver de fato leilão de propriamente leilão. dito do E o imóvel. restante é devolvido para o Independentemente contribuinte. do valor. E independente de ser bem de família. Você que está assistindo, fique esperto, fique atento, porque o negócio não é fácil. Doutora, muito bom ter a senhora aqui, muito bem explicado. Tivemos aqui dicas valiosíssimas e estamos caminhando para o final. E é muito comum aqui abrirmos espaços para que o convidado deixe uma mensagem final para os nossos ouvintes. E a senhora está com a palavra. Antes de tudo, eu queria agradecer, mas antes de finalizar e passar a mensagem para o público, eu queria ponderar sobre a defesa do contribuinte, né? Ele, independente de estar sendo executado, ele tem o direito ao contraditório e ampla defesa, pode haver algum erro na situação da execução, então ele pode entrar com embargos à execução, ele pode tentar uma exerção de pré-executividade. São as formas mais comuns de defesa no sentido de execução fiscal. E, mais uma vez, agora, finalizando a minha participação e agradecendo aos doutores, eu queria dizer para o público que analise o carnê ao receber, observe as informações que constam no carnê, se a metragem está correta, se o valor não está acima do normal. E, em caso de dúvidas, pode procurar um advogado especialista. Fundamental. É fundamental. doutora, Inclusive, eu recomendo a doutora Elaine obrigada, Almeida.
De fato, doutora, nós entendemos hoje que o IPTU, propriamente dito, é uma obrigação tributária, mas, obviamente, ele exige atenção, até mesmo para os nossos contribuintes, não é isso? Para os contribuintes, propriamente dito, para que eles entendam e, podemos dizer, se assegurem, obviamente, e não venha gerar prejuízos, Sim, danos futuros. Certo? E agradecemos, né, mais uma vez a tua participação aqui. eu que Foi agradeço. valiosíssima, Muito viu? obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, como sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, porque aqui no CS nós temos um lema: onde o direito é ponte, não há barreira. Até o próximo episódio.